geografia. Lembrando que vimos na primeira aula a introdução à geografia, como também a parte inicial da demografia. No trabalho de hoje será apresentado o crescimento da população. É importante salientarmos que esse crescimento populacional, ele obedece a uma série de fatores. Claro que nós entendemos também que esse crescimento, ele não foi feito ou não aconteceu de forma sistemática em relação a determinadas regiões. Não. Algumas áreas cresceram mais rapidamente, outras cresceram mais lentamente, mas sempre de uma forma que essa população veio sempre aumentando paulatinamente no planeta. Então a gente diz assim, a população mundial tem crescido de forma contínua ao longo do tempo, porém com intensidade e proporções diferenciadas. A gente tem aí, para entendermos bem esse crescimento, se fizermos uma reflexão a respeito dessa forma de crescimento da população, vamos observar e nos retratar, inclusive, há cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Vocês não observam esses dados que eu estou falando agora, mas com certeza eles serão de muita valia para o entendimento maior de vocês. Há cerca de 8.000 anos antes de Cristo, estima-se que a população do planeta Terra fosse de cerca de 5 milhões de habitantes. Hoje, a estimativa que existe para 2050 é que chegaremos à porta dos 10 bilhões de habitantes. Você tem aí na apresentação, no slide, como essa população vem crescendo distribuidamente no planeta. A primeira fase era chamada de fase lenta do crescimento populacional. Por que lenta? Porque, em função dos baixos conhecimentos da medicina, o crescimento populacional ele foi retardado ou foi tardio, porque mesmo que nascessem muitas pessoas, como se sabia perfeitamente, a taxa de natalidade era alta, porém a falta de cuidado com a população, mediante o atraso da medicina, isso fazia com que muita gente também morresse. Portanto, configura-se que a taxa de natalidade era muito alta, porém a taxa de mortalidade também sendo muito alta, isso fez com que, ao longo de séculos, essa população não aumentasse tanto. Por isso ela foi conhecida, essa fase foi conhecida como fase do crescimento lento. Na sequência, final do século XIX e início do século XX, essa população teve um grande crescimento. Por quê? Porque com o advento, com a chegada do antibiótico, muitas doenças que no passado eram tidas como mortíferas ou mortais, essas doenças foram paulatinamente sendo aniquiladas. Consequentemente, elas passaram a matar muito menos pessoas. Consequentemente, essa fase foi chamada de fase de grande crescimento populacional ou de fase rápida, também conhecida como o grande boom populacional. Por que boom? Porque houve um assustador crescimento dessa população no mundo, principalmente os países que hoje são tidos como subdesenvolvidos. Por quê? Porque os países desenvolvidos, eles tiveram a noção mais cedo de que aumentar muito a população seria um problema no futuro, coisa que os países subdesenvolvidos assim não pensaram e permitiram que houvesse um grande crescimento dessas populações. E depois da Segunda Guerra Mundial, o que foi que aconteceu? Os países que já estavam se estruturando para uma melhor condição de vida dessa população, esses chegaram ao processo de estagnação, ou seja, é a terceira fase do crescimento. Nessas condições, a natalidade caiu, a mortalidade também caiu, desde o advento do antibiótico na década de 1920. Então, esses países adequaram-se melhor a essa nova forma da população. Ou seja, essa população não cresce mais, apenas há uma reposição. E essa reposição nós chamamos de transição demográfica. Já os países subdesenvolvidos, quanto mais subdesenvolvido ele for, ainda está naquela fase de grande crescimento populacional. Na sequência, o que é que nós observamos? Nós temos aí um mapa mundi, onde ele mostra exatamente como esse processo vem acontecendo. Entendemos que um país realizou sua transição demográfica quando completou as 3 fases
do crescimento populacional. Então você tem aí um mapa, né? Você tem aqui a América do Norte, você tem aqui a América Central, entendendo que a América do Norte envolve 3 países: Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México. Não esqueçam disso. A América Central se divide em 2, a América Central continental e depois a América Central insular, que é a mesma coisa que ilhas do Caribe. Depois nós temos a América do Sul, observando o Brasil como sendo o principal país desse continente. E aí você percebe pelo quadro de legenda abaixo, você percebe que na América Latina, que é uma outra visão que nós temos da América, não é uma outra divisão da América, a América Latina é a América subdesenvolvida, a América atrasada. E a América anglo-saxônica, como vocês estão vendo, ela está acrescida aí com a cor amarela. São 2 países apenas desenvolvidos, que vivem muito bem, socialmente e economicamente. Então você percebe que nesses 2 países já houve a transição demográfica, não é? E enquanto que do México para o restante da América, passando pela América Central e América do Sul, você percebe que ou o país está numa fase de boom populacional, ou seja, segunda fase, ou ainda naquela fase mais inicial, não é? Então você tem aí neste mapa dos continentes americanos essa distribuição. Em relação à África, este continente que nós estamos vendo agora, você percebe que, em função da precária qualidade de vida do continente de forma geral, não é? São poucos países do continente africano que têm uma vida mais qualificada, uma vida melhor. Em particular, você tem aqui o Egito, República da África do Sul e o Marrocos. Esses são os 3 países, apenas 3 países no continente, que não estão enquadrados naquele quadro de maior miserabilidade do continente. Então, nesses países onde a miserabilidade é maior, a pobreza é maior, eles ainda estão na fase de crescimento muito lento. Por quê? Porque a mortalidade é muito alta, em função também da natalidade alta. O saldo em relação à população que fica é muito pequeno ainda. Já nesses outros 2 países, nesses 3 países, aliás, que eu falei, repito, Egito, República da África do Sul e Marrocos, a situação já é da segunda fase. Eles estão passando por um grande crescimento, porque os cuidados medicinais já são mais avançados, consequentemente, fazendo com que a mortalidade geral da população seja menor. Tá? Então, depois nós temos a Europa, vamos juntar com a parte asiática, na verdade a Europa junto com a Ásia formam uma grande massa de terras emersas. Na verdade, o continente europeu é uma península, uma extensão do continente asiático. Então você tem aqui todo um conjunto de países, repito, envolvendo Europa e Ásia, nesse quadro geral aí, que estão já na fase de estagnação. Não é? Você tem também, ainda na Ásia, países como China, como Índia, como países do Oriente Médio, que estão, primeiramente, numa fase de grande crescimento, e os outros numa fase ainda de crescimento muito lento. Por quê? Como eu disse agora há pouco, você tem países com um avanço medicinal, fazendo com que a mortalidade diminua, e países que ainda estão muito atrasados em relação à medicina. Não é? Então, saindo do continente europeu e asiático, nós vamos agora para o continente oceânico ou Oceania. Você tem aí nitidamente a Austrália, que embora seja um país jovem, porém sendo desenvolvido, ele estruturou-se mais cedo ou mais rapidamente para esse sentido de evolução populacional. Ok? Então você tem mais uma observação aí. O mapa mundi, exatamente o que nós mostramos, ele estabelece essa distribuição populacional. Na sequência, nós temos um conjunto de taxas, onde vamos nos remeter a esse entendimento mais profundo a respeito do crescimento populacional.
É claro que não se pode falar em crescimento populacional sem antes a gente falar sobre essas taxas. Então você tem aí a taxa de crescimento de natalidade, que ela é obtida através da taxa de natalidade, como vocês estão vendo, dividido o número de nascimentos ocorridos em um ano, vezes 1000, para grupos de 1000 pessoas, dividido pela população absoluta, que nós vimos inclusive em aula passada. Então, o resultado desse dado aí, o resultado dessa continha que você tem aí, nascimento vezes 1000, dividido pela população absoluta, você vai ter exatamente a taxa de natalidade ocorrida naquela região. Lembrando que todo país subdesenvolvido que não tem um maior cuidado, não tem um controle com essa população, essa taxa de natalidade é muito elevada. Não é? Então você tem aí um outro dado explicando o que é que está aparecendo na forma. Número de nascimentos ocorridos em um ano, grupo de 1000 pessoas. Se for o caso, grupo de 100 pessoas, você já tem uma modificação na legenda. Na sequência, você tem agora a taxa de mortalidade geral. Como é que nós obteremos essa taxa de mortalidade? Da seguinte forma: número de óbitos ou de mortos ocorridos em um ano, vezes 1000 para grupos de 1000 pessoas. Nesse caso, gente, quando a gente chama atenção para grupos de 1000 pessoas, significa o que isso? Quando você faz um cálculo desse com um universo para 1000 pessoas, você vai ter uma precisão maior desse trabalho, desses dados obtidos. Então, tudo isso, número de mortos ou óbitos ocorridos em um ano, vezes 1000, dividido pela população absoluta, você vai ter exatamente a taxa geral de mortalidade daquele país. Lembrando que quanto mais pobre, quanto mais subdesenvolvido for o país, maior será essa taxa. E é óbvio, você não tem qualidade de vida melhor. É claro que essa falta de condição melhor de vida vai refletir na mortalidade maior da população. Não é isso? Então, na sequência, o que é que nós temos agora? A taxa de mortalidade infantil, que ela torna-se gravíssima dependendo da condição do país. Como é que ela é obtida? É um cálculo feito em função de crianças que nasceram vivas, não esqueçam disso. Crianças que nasceram vivas, mas que morreram até completarem um ano de vida. Em suma, se uma criança nasceu e antes de completar o primeiro ano de vida ela faleceu, esse dado entrará na taxa de mortalidade infantil. É claro, se você não tem uma qualidade de vida elevada, se o pré-natal que foi feito na mulher, quando é feito, não é? E não foi bem feito, então o que é que acontece? O que é que resulta disso aí? Uma elevada mortalidade infantil. Fica claro também que quanto melhor for a qualidade de vida da população, menor será, até mesmo chegando a zero, essa taxa de mortalidade infantil. Tá certo? Então, na sequência, a gente observa um outro dado também muito importante, que é a taxa de crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural. Como é que ela é obtida? Ela é importante? Claro. A gente vai ver que ela é importante porque ela retrata uma subtração da taxa de natalidade, aquela que nós vimos agora há pouco, em relação à taxa de mortalidade. Então, quando você tem a taxa de natalidade, que é sempre superior à taxa de mortalidade, subtraído a taxa de mortalidade, o saldo positivo dessa população, dessa taxa, é o que nós chamamos de taxa de crescimento natural ou de crescimento vegetativo. Ela é sempre elevada nos países subdesenvolvidos. Por quê? São muito altas as taxas de natalidade e a taxa de mortalidade. Lembrando que a taxa de mortalidade é sempre menor. Nos países desenvolvidos, essas taxas elas são muito mais organizadas, são muito mais bem trabalhadas. A taxa de natalidade, mesmo sendo baixa, porque já há uma conscientização da população, principalmente das mulheres, em que ter muitos filhos é muito dispendioso, consequentemente isso faz com que as pessoas tenham uma ideia de pouca natalidade nesses países. Eu estou falando de quê? País da Europa, país da América anglo-saxônica, que é a América desenvolvida. Alguns países da Ásia, como Israel,
como Japão, Coreia do Sul, na Oceania ou Oceania, Austrália, Nova Zelândia, esses países que já estão com a boa estruturação da população, eles entendem que não devem ter tantos filhos. Já regiões como o continente africano, a América subdesenvolvida ou a América Latina, vários países do Oriente Médio e da Ásia também, esses países infelizmente ainda estão com elevada taxa de crescimento natural. Então nós temos também no prosseguimento desse trabalho a taxa de crescimento real da população. O que é que significa isso? O crescimento real da população ele é obtido através de um cálculo muito simples. Você tem a taxa de crescimento natural, que nós vimos na sequência anterior. Você considera os emigrantes, que são pessoas que saem daquela região ou daquele país, e mais as pessoas que entram, que são chamados imigrantes. Portanto, em resumo, o que é que nós temos para a taxa de crescimento real ou verdadeiro da população? Você tem a taxa de natalidade, menos as pessoas que saem ou emigrantes, e mais as pessoas que entram, que ingressam naquele país, os chamados imigrantes. No final das contas, essa é a taxa mais precisa em relação a esse crescimento populacional. Outro ponto que a gente não pode esquecer, e que esse retrata fortemente como vive a população, é exatamente a taxa de expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, ou ainda longevidade. Então esses três itens, esses três pensamentos, resumem uma taxa que é extremamente importante para uma sociedade. Então o que é que significa isso? Taxa de longevidade é a média de vida em que uma população vive, em que uma população se apresenta. Média de vida como assim? Você tem um dado da menor taxa, você tem um dado da maior taxa, e você soma essas duas taxas, divide por 2, consequentemente você vai ter a média de idade da população. Vale salientar também que, não esqueçam disso, quanto melhor a qualidade de vida, quanto mais desenvolvido for o país, esse país transfere para a sociedade uma elevada qualidade de vida, permitindo-a a viver muito mais. Já nos países subdesenvolvidos, não existe uma qualidade de vida tão superior assim, consequentemente, a média de idade da população é bem mais baixa. Se nós fizermos uma comparação entre 3 níveis de países, a gente teria a seguinte consideração. O Japão, por exemplo, tem uma média de idade de 83 anos. Se considerarmos um país como Serra Leoa, no continente africano, média de idade de 42 anos. O Brasil, segundo o IBGE, média de idade de 74 anos. Embora há controvérsia dessa média de idade no Brasil. Mas se o IBGE coloca, a gente tem que trabalhar em cima disso. Então você percebe o quê? São 3 níveis de países. O Japão, que tem uma qualidade de vida extremamente elevada. A Serra Leoa, que é um país extremamente pobre do continente africano e vive sob convulsão social. E o Brasil, intermediário. Então você percebe que nesses 3 níveis nós vamos ter 3 situações econômicas completamente diferentes. Então você percebe que essas situações econômicas refletem diretamente na qualidade de vida da população, consequentemente na longevidade. O mapa ao lado mostra o seguinte: nós temos novamente a América anglo-saxônica. Você percebe que aqui, ó, você tem uma das maiores longevidades. Você tem aqui também na Europa maiores longevidades. Aqui você vai encontrar países como Itália, como Alemanha, como Inglaterra, como França, que apresentam elevadíssima longevidade. Você vai encontrar aqui no extremo asiático, Japão, o arquipélago japonês, como eu disse agora há pouco, tem em média 83 anos. Você vai encontrar aqui também na Oceânia 2 países desenvolvidos, não é? Como Austrália e Nova Zelândia, que também estão no rol dos países de maior longevidade. Na América do Sul, nós vamos encontrar 2 países. Infelizmente não é o Brasil por enquanto,
não é? Mas você tem a Argentina, e tem também o Uruguai. São os dois países da América do Sul que apresentam uma já considerável, elevada longevidade. Países da África, você vê aí, olha, as menores longevidades que existem. Quando se consegue saber? Um pouco mais acima você vai encontrar no norte da África, alguns países que estão numa situação um pouco melhor, o Egito, você vai encontrar no Oriente Médio, países como a Arábia Saudita, que já estão numa fase semelhante à fase do Brasil, não é? E outros países como Índia, como Afeganistão, como Irã, ainda numa fase bastante inicial. Aí também a gente não pode esquecer que as religiões são imperiosas nesse sentido, né? Depois você vai encontrar na Ásia, não é? A Ásia siberiana, que pertence à Rússia, também uma conotação um pouco mais abaixo dos padrões que acontecem nos países mais evoluídos. Você tem aí uma observação, no Brasil, a expectativa de vida é de aproximadamente 74 anos, e isso considerando o ano de 2014, o ano passado, não é? Na sequência, o que é que nós observamos agora? Taxa de fecundidade ou de fertilidade. A taxa de fecundidade ou de fertilidade, ela é extremamente interessante porque você passa a entender a questão da própria natalidade do país. Ela mostra a média de filhos por mulheres que estão numa faixa etária entre 15 anos e 49 anos. Isso é uma coisa importantíssima porque você vai entender que nesse padrão, nesse espaço de tempo, entre 15 e 49 anos de idade, a mulher está propensa a ter filhos. É nessa faixa em que ela mais se predispõe a ter filhos. Então você vai perceber que nos países desenvolvidos essa taxa ela é bastante baixa. Nos países subdesenvolvidos essa taxa é extremamente elevada. E quanto mais subdesenvolvido for e a religião influenciar nesse sentido, você vai ter taxas altíssimas. Vou dar um exemplo. O Afeganistão é um país muçulmano. Ele está lá no Oriente Médio. A média de filhos por mulher, gente, chega bem próximo a 7 filhos. Já em países da Europa, principalmente a Europa Ocidental, Inglaterra, França, Alemanha e tudo mais, o que é que a gente vai encontrar? Menos de 1 filho por mulher. Isso mostra o grau de consciência que essas pessoas têm em relação a ter filhos nesse sentido, né? Então você tem também no Brasil hoje esse quadro que vocês veem aí mostra exatamente como a situação está ocorrendo no nosso país. Então éramos 6 e agora no futuro próximo seremos apenas 1. Então você acompanhando esse gráfico percebe o quê? Em 1960 a brasileira tinha em média 6 filhos. Repito, não esqueçam, no Brasil. Em 1980, essa média já era de 4 filhos. E você percebe aí a gravura mostrando essa redução paulatina de filhos por mulher no Brasil. No ano 2000, você percebe que já éramos 2 filhos por mulher. E para completar, neste ano que nós estamos, 2015, você já percebe que já caiu de 2 filhos por mulher. Ou seja, na prática, hoje as estatísticas mostram que nós estamos com 1,8 filhos por mulher. Isso demonstra que a nossa taxa, em função da melhoria, do aumento de grau de conhecimento da população, entendendo que não pode ter tantos filhos, a tendência no Brasil é cada vez menos filhos por mulher, não é? A taxa é mais elevada nos países subdesenvolvidos. Bom, gente, esse aí foi um conjunto de assuntos referentes ao crescimento demográfico, né? O crescimento da população no mundo inteiro e também no Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Foi um prazer mais uma vez. Até a próxima aula.